Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Só sou uma voz. Só isso. Uma voz que clama nesse deserto, nessa geração que não quer saber de Deus. Abraça mais a verdade, ama ou a mentira e despreza a verdade. Porque Efésios 3,10, a Escritura, a Escritura diz que a verdade será conhecida, a multiforme da Assembleia Divina, será conhecida pela a igreja. Que igreja? Que desce o Espírito Santo. As Apóstolos 2. Vemos ali o Paráclito, o Pentecoste, como foi prometido ali, João 16, 13 e João 14, 15, 26, 27 e João 14, 20, ou 25, se eu não me engano. Certo? E João 4, voltando, João 4, 23. Meu Pai procura o verdadeiro adorador em espírito e verdade. Aonde vai ter a verdadeira adoração? Ali, Atos Apóstolos 2, sabemos que a igreja está na pública. Ali que vai ser o culto de adoração a Deus. Aonde o Espírito Santo assiste a igreja. Que igreja? Mateus 16, 18, 19. Que é o termo que Cristo usa, um termo feminino. Mateus 16. Muitos negam essa verdade, que nega porque não ama a esposa do Senhor. Não tem amor pela esposa do Senhor, principalmente pela Escritura que vem dessa igreja. Desses filhos dessa igreja, que são as colunas, sustentáculo da verdade, que são os apóstolos. Mateus 16, 18. Ó. Eu te declaro, tu és pedreiro sobre essa pedra, ó. Eu edificarei a minha igreja, ó. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado do céu. Olha o termo, liga e desliga. Por quê? Atos Apóstolos 2 e Efésios 5, 25 ao 27, que é uma igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível, que o Espírito Santo, Mateus 28, 20, assiste essa igreja, que desceu sobre os apóstolos 1 e 2, que Cristo confiou, que são, 2 Coríntios 3, 6, ministro apto da nova aliança. Então, essa igreja é a esposa do Senhor. Tanto que João 3, 28, 29, João Batista, ele se regozija com a presença da esposa e do esposo. Porque não tem como você separar o esposo da esposa. Cristo tem mais de 60 mil esposas? Não, uma única só esposa. Que é uma só verdade. Porque é um só Espírito Santo. Porque é uma só fé, Romanos 1,8, que será proclamada mundialmente. 1 Pedro 5,3, ali sabemos que a igreja escolhida está ali onde está o nosso pastor, a quem foi confiado a profecia. Certo? Simples. Olha só, olha o que Jesus Cristo vai falar para a samaritana. Olha só. Vai deixar bem claro. Olha só, João 4, 20, ó. Nossos pais, a samaritana vai falar para Cristo, ó. Voltando de novo, que tá meio difícil hoje, hein? Ó. Ó o diálogo da samaritana com Cristo, ó. João 4, 20, ó. Nossos pais adoraram neste monte. Adoram neste monte, ó. Mas vós dizei que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que os adoradores, ó, a hora em que não adoreis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adoreis o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ó. Foi tirado, foi dado a outro povo. Foi exaltada a serva da rainha, Romanos. Ali já deixa bem claro. A outro povo. Mateus 21, 43 foi tirado do povo de Israel e foi dado a outro povo. E já está da serva da raiz da oliveira a outro povo. Que povo é esse? Os romanos. Romanos 11, 17. Certo? Olha só. Deixa bem claro. Não é nem Jerusalém, nem é um monte. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Agora vocês vão conhecer aonde que tem a verdadeira adoração. Mas vem a hora, 23,
E já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai deseja. Aonde? As Apóstolos 2 desce o Espírito Santo, Mateus 16, 18, 19, tem uma profecia ali, se cumpriu ali, Atos Apóstolos 2, tanto que o primeiro a pregar foi São Pedro, Atos Apóstolos 2, 14, certo? Sabemos que a igreja é a esposa do Senhor, santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível, Efésios 5, 27. Ó, João 4, 20, 23, Atos Apóstolos 2, onde está o Espírito Santo? João 6, onde está a Eucaristia? A consagração? Na igreja. Porque a igreja é a esposa do Senhor. Aonde vai ser Cristo, onde vai ser adorado? Na sua esposa, na sua igreja, onde tem o Espírito Santo, onde tem a quem foi confiado, certo? Não fundamento de homens, não doutrina de homens, tanto que os apóstolos perseverais na doutrina do apóstolo, na fração do pão e na comunhão. O único culto de adoração ali é na comunhão e na fração do pão. Que isso se faz presença real ali na Eucaristia. Isso é inegável, certo? Que Colossenses 18 e Colossenses 2,19, Cristo ele é a cabeça da igreja e o corpo, quem coordena a conjuntura, o corpo, os braços, os membros, tal, etc., é a cabeça. Então, que a esposa do Senhor tem uma cabeça, que é Cristo, o esposo. Vamos lá, aqui que eu não consigo deixar esse aqui todo. Simples. Se você pegar Lucas 5, 34, 35, Marcos 2, 19, 20 e Mateus 9, 14, 15, você vê ali o termo que Cristo usa, Mateus. Olha só. Ou se você preferir Lucas, se você preferir Marcos, eu prefiro Mateus. Ó. Mateus 9, ó. É sobre o jejum, a questão do jejum. Ó. Olha só. Então os discípulos de João dirigiram-se a ele e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos? Não. Jesus respondeu: pode o amigo do esposo estar triste enquanto o esposo está com ele? Dias virão em que ele será tirado e o esposo, então, ele jejuará. Ó. O esposo está presente. Quando o esposo sobe na nuvem, Atos ali, fica quem? Ele deixa quem? A sua esposa. Sua representante, em sintonia com o esposo. Tanto que João Batista, olha só, cara. Olha a felicidade de João Batista. João 3. Isso aqui não é para degrinir a sua fé, não, meu irmão. Isso aqui é para aumentar a sua fé. Para você parar de acreditar nesses pastores aí, nessas igrejas fundamento de homens. Certo? Ó. João 3, 28. Vós mesmos me sois testemunho de que eu disse: não sou o Cristo, mas fui enviado diante deles. Aquele que tem a esposa, eu esposo, amigo do esposo, porém que está presente e ouve e regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Olha só. Olha só. Ele se alegra, se regozija com a presença da esposa e do esposo. Como você é pentecostal, como você é neopentecostal, sem a presença da esposa? Se apartou da esposa para seguir fundamento de Lutero. E os apóstolos no 14 oravam junto com quem? Com a esposa do Espírito Santo. Olha só que interessante. É simples entender isso. Cara, eu vejo felizmente, cara, cada pessoa mentirosa, cara, enganando o povo, ganhando dinheiro em cima da palavra, fundando igreja, fundando patrimônio, e o povo, Oséias 4:6, se perde, perece por falta de conhecimento. Por quê, cara? De vez de ler a escritura, vai ouvir esses fanáticos, esses de praça que grita, está na Bíblia. Na verdade, estão pregando e não faz parte do membro da esposa da igreja. Atos Apóstolos 2:47, a gente volta para a comunicação, porque se torna membro da esposa. Porque Mateus 28:20, o Espírito Santo desce, a igreja se torna pública. E o Espírito Santo assiste a igreja. Se você despreza essa igreja, você está desprezando quem? Se você prestar atenção em Lucas 10:16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
Que se ele sobe na nuvem, deixa a sua representante, a sua esposa. E a quem ele enviou? Os apóstolos. Então, quem rejeita essa verdade, rejeita Cristo, rejeita a esposa e denigre o Espírito Santo. Tanto que Atos Apóstolos, se você for prestar atenção, e as Apóstolos 22:4, Paulo fala que perseguiu de morte essa doutrina. Paulo está perseguindo quem? Os cristãos. E Cristo parece, ele fala, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? Então, quem persegue a esposa, persegue o esposo. Quem denigre a esposa, fala que a Babilônia, a prostituta, se corrompeu. Como a igreja vai se corromper? Porque o Espírito Santo desceu ali. Como a igreja vai se corromper? Porque o fundador é santo. Se o fundador é santo, se o esposo é santo, então a esposa tem que ser santa também. Tanto que o texto aqui, Efésios, para finalizar o vídeo, que o povo não gosta de vídeo grande, porque tem preguiça, dá mais status a esses fake music aí de Face e tal, esses esgotos que você vê na internet, infelizmente. Ó, Efésios 5:25. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se integrou por ela. Ó. Olha só, tem uma entrega. Tem uma entrega por essa esposa. Para santificá-la, ó. Santificá-la. Como a igreja se corrompeu? Protestantes, doutores, apologetas, arqueólogos, teólogos, purificando pela água do batismo, com a palavra, ó, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, olha só, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar as suas mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Que ele amou de tal maneira a sua esposa, a sua igreja, que deu-lhe o seu corpo ali. Aonde? Para purificar. Tanto que quando os soldados fura, João 20:34, se eu não me engano, sai sangue e água para mostrar a purificação, a santidade que essa igreja alcançou. Certo? 29, Efésios 5:29. Certamente ninguém jamais aborreceu sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e trata como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros desse corpo místico. Buscando a santidade. Olha só que interessante. A gente não somos igreja. Somos membros, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, se eu não me engano, é 19:20. Ó. 31. Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, ó. E os dois constituirão uma só carne, ó. Ó, Cristo e a igreja é uma só realidade. Como marido e mulher, quando construem o matrimônio, eles se tornam uma só carne. Olha só, aqui você vê, inegavelmente na escritura, que o esposo e a esposa são um. Então, Cristo e a igreja são um. Não tem como separar a igreja do seu esposo. Mas os homens conseguiram fazer isso, fundando a igreja. Certo? Dando esposas para Cristo. Mas não, é uma só esposa. Ó. 31. Por isso o homem deixará seu pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois constituirão uma só carne. Gênesis 2:24, né? Esse ministério é grande, quero dizer, como referência a Cristo e a igreja. Ó. Olha só, cara. Olha o termo que São Paulo usa, a Cristo e a igreja. Porque Colossenses 18, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico. Nós somos membros desse corpo místico. Olha só que interessante. Em resumo, 33. O que importa é que cada um de vós ame as suas mulheres como a si mesmo. E as mulheres a respeita seu marido. Ó. Olha só. Simples entender isso. Que lindo, que linda a igreja, cara. Aí vem manezinho, pastorzinho,
com a Biblinha, a igreja se corrompeu. Vem esse teólogo, doutor, se corrompeu mesmo. A Bíblia está falando que quem se corrompe são vocês. Negando essa verdade. Mateus 16, 18. Atos Apóstolos 2. 1 Timóteo 3, 15. Efésios 3, 10. Efésios 4, 5. Efésios 4, 11. Atos Apóstolos 28, 20. Primeiramente. 1 Coríntios 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. O Espírito constituiu o bispo para pastorear a igreja que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Atos Apóstolos 28, 20. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo, missionário Roberto. É simples, pô, esse termo. Bíblia, Escritura. Mas a igreja lá prega o evangelho, faz milagres e prodígios, não se deixa seduzido. Mateus 24, 24. Não se deixe seduzido. A única coisa que Cristo promete para você é o reino de Deus. Mas tem que ser santo, buscar santidade. Mateus 10, 8. Foi dado de graça dai. Não acredita nessas campanhas, nesses propósitos, nesses votos. Cara, infelizmente, uma geração que gosta de dinheiro, cara. Uma geração corrupta, uma geração adúltera. Principalmente esses que se diz pastores, cara. Eu tô aqui numa invasão aqui, só Deus, cara. Só Deus. Hoje eu vejo o mundo ama mais a maldade, ama as coisas que não agrega nada. Como diz a Bíblia, o amor de muitos se esfriaram. Realmente se esfriaram. As pessoas desprezam a verdade. Gospe na verdade. Felizmente, a Bíblia diz, aquele que der testemunho de mim, Mateus 9, se eu não me engano, Mateus 10. Também não precisa saber tudo também da Bíblia, né? Tudo decorado, tudo não. Sei muita coisa, mas não muita. Gente, eu vou buscando conhecimento com o tempo. Lendo, relendo, todo dia a mesma coisa. Orando, clamando, pedindo a presença do Espírito Santo, etc. E cada dia amando mais essa esposa. Simples. Uma coisa, aquele que der testemunho de mim, eu darei dele testemunho também diante de meu Pai. Imagina, você dando testemunho da esposa, defendendo a esposa, amando a esposa. Cara, que se você ama a esposa, a igreja, você ama o esposo. E o esposo vai dar testemunho de você. Então não tem como, cara. Você pega a história patrística, os caras deram a vida por essa igreja. Paulo fala, eu não sei o que vivo, é Cristo que vive, estou preso atado à cruz de Cristo. Simples, pô. A cruz, cara. Olha. Aqui, ó. Como Cristo amou essa igreja. A sua esposa. Aqui, ó. Por isso que isso aqui é muito odiado pelos inimigos da igreja. Oração, Santo Rosário, etc, etc. Cara, a gente já não temos nada nesse mundo, cara. As coisas passageiras. Uma coisa a gente teme, cara. Isso ninguém tira. Por mais que o diabo tenta tirar a rotina do dia a dia, o amor que você tem por Cristo, pela igreja. Não tem como você amar Cristo e não amar a igreja. Tem como você amar a igreja e não amar Cristo. Agrega as duas, mesma coisa, cara. Se você ama a igreja, você ama Cristo. Se você é apaixonado pela igreja, você é apaixonado por Cristo. E pelos filhos dessa igreja. Como Paulo disse, somos membros desse corpo místico. A nossa missão é defendê-la mesmo. Contra aquele que não ama a igreja, infelizmente. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.